para dar certo a privatização, eu preciso de um governo bom. Até ironicamente, porque muita gente fala, olha, o governo é ruim, privatiza. Mas é o contrário. Olá, você está no Canal 1 Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Hoje nós recebemos o professor Sérgio Lazzarini, ele que é professor do INSPER, aqui em São Paulo, autor de uma trilogia de livros que trata da relação do Estado com o setor privado, com as empresas, da burocracia da privatização, dessa relação que construiu a economia brasileira nos últimos anos, passou por várias mudanças, mas ainda tem muitas deficiências. A gente vai falar sobre as mudanças e as deficiências, as lacunas ainda. Professor, bem-vindo ao Brasil. Muito obrigado, grande prazer estar aqui com vocês. Só para deixar a dica para quem está conosco, a gente começa com Capitalismo de Laços, a trilogia dele, Capitalismo de Laços, depois Reinventando o Capitalismo de Estado e o último, A Privatização Certa. Sérgio, quero te ouvir olhando para hoje. Nós estamos aqui outubro, novembro de 2024. Como é que você enxerga hoje a relação do Estado com o setor privado no Brasil? Eu acho que a gente teve alguns avanços e vários retrocessos, né? Quando eu escrevi o Capitalismo de Laços em 2010, a constatação, e vamos dizer, a gente já sabia grande parte dessas coisas, mas as evidências começaram a se avolumar, no sentido de que você tinha um ciclo muito bem definido, certo? Onde o sistema político, os partidos controlam a máquina estatal, você tem as coligações e tudo mais. Essa máquina estatal distribui benefícios para o setor privado diversos, crédito, isenções tributárias e por aí vai. E o setor empresarial retribui o sistema político com, quer dizer, na época tinha as doações privadas de campanha de empresas, que agora a gente está querendo rediscutir, né? Depois foi abolido, mas de toda forma, tem várias formas de conexão dos empresários com o sistema político, contatos, certo? Ou doações pessoais e por aí vai, né? Apoios e assim por diante. Então a gente tem esse ciclo. Ele sempre funcionou muito bem, ele sempre foi muito azeitado, e a gente já tinha muita evidência, certo? De que quem era mais conectado politicamente recebia mais recurso, ganhava mais contrato público e tudo mais. A gente teve um evento que meio chacoalhou isso, que foi a Lava Jato, certo? Então, assim, você realmente... está falando das campeãs nacionais, né? Ali do final da década e depois a Lava Jato. Ou as campeãs nacionais ou esses grandes grupos que recebiam muito crédito ou que estavam participando muito desses projetos do setor público, que eram eleitos, certo? Como parceiros e tudo mais, ou setores que recebem vários tipos de isenções, de benefícios, correto? Então, isso funcionava muito bem. Aí teve esse terremotozinho que foi a Lava Jato, né, que todo mundo acompanhou, que efetivamente mostrou, né, o que estava acontecendo, então teve denúncias, acusações. Aconteceu o que aconteceu, certo? Acho que houve problemas processuais na própria Lava Jato, e aí efetivamente o que aconteceu é que essa agenda parou no Brasil, né? Eu acho que um país mais institucionalmente maduro, ele olharia para esse processo e falaria, vamos ver o que foi bom e o que foi ruim. Vamos separar o que foi bom. Teve várias coisas que foram boas, né? Foram feitas investigações, foram céleres, certo? E tudo mais. A gente descobriu... As empresas também adotaram mecanismos de compliance, de conformidade, revisaram sua forma de se relacionar. Isso, elas reagiram a isso, certo? A gente viu claramente isso. E teve as coisas ruins, que foram as questões processuais, conversas, tudo aquilo que a gente viu. Se a gente fosse mais institucionalmente maduro, não estaria acontecendo o que está acontecendo agora, que acaba com tudo. Então a gente estaria falando, olha, o que é de bom, vamos separar, vamos tentar criar um processo que evite o que aconteceu e vamos seguir com essa iniciativa, certo? Da mesma forma, a gente teve alguns ou vários avanços institucionais que foram interessantes. A lei das estatais, por exemplo, tá? Houve tentativas recentes de enfraquecer a lei das estatais. Um processo que ainda está em curso, né, professor?
Teve aquela liminar, né, assim, que reautorizou as indicações de pessoas com experiência política, né, e tudo mais, mas, quer dizer, voltou ao marco inicial de toda forma, né, quer dizer, a gente teve marcos bons de toda forma, a interpretação que está aquém do desejado, certo? A implementação. E debate sobre agências reguladoras. Então, assim, a gente avançou algumas casas, alguns passos, mas retrocedeu vários outros. Sérgio, a gente teve o caso da Enel aqui em São Paulo, Sim. Né? Do apagão, milhões de pessoas sem luz, enfim, uma série de questões. Enfim, não vamos entrar no mérito do que aconteceu, mas no debate que surgiu depois. E aí são duas linhas aqui que eu quero te ouvir, porque eu acho que elas passam por esse debate institucional aqui, de avanço institucional. A primeira delas é sobre a privatização. Está vendo? Privatizou, dá errado, né? Como se a culpa fosse da privatização. Meu último livro fala exatamente sobre isso, né? A privatização certa. A questão é o seguinte, até a grande conclusão do livro. Para dar certo a privatização, eu preciso de um governo bom. Até ironicamente, porque muita gente fala, olha, o governo é ruim, privatiza. Mas é o contrário, certo? E quando eu falo governo, até estou usando uma terminologia mais elástica, estou falando o Estado como um todo, que são os governos, são os ministérios responsáveis pela atividade, são as agências reguladoras, são os órgãos de fiscalização e tudo mais. Se você pega o caso específico da Enel, você tem o caso das agências reguladoras, que por si só, né, elas já são um tema bastante polêmico. O que aconteceu? Quando ocorreu a privatização do Fernando Henrique e veio o governo posterior Lula, quer dizer, as agências reguladoras foram taxadas como um instrumento neoliberal. Porque elas têm autonomia, como é que pode? Aí vai haver captura. Mas o objetivo da agência é justo. Claro que a captura da agência pode ocorrer. A captura da agência por interesses privados, mas pode também por interesses políticos. São duas forças. Por isso que você cria uma agência autônoma, com dotação orçamentária, gente muito boa, respeitada, certo? E deixa aquilo ser tocado por critérios técnicos. O que aconteceu? A gente enfraqueceu as agências, né? Elas foram loteadas com cargos políticos. Assim, então a gente perdeu essa oportunidade. Então, realmente, a gente está agora num debate esdrúxulo, porque o pessoal fala o seguinte, olha, essa privatização aí, lá da Enel, não está dando certo, mas é porque a agência reguladora está capturada. Não, mas está capturada por quem? Né? Assim, o que a gente fez foi, na verdade, não dar autonomia suficiente e critérios para essa agência operar efetivamente, certo? Porque tem um ponto que eu quero te ouvir, já te interrompendo aqui, que é o seguinte, né? A privatização, ela é uma parte dessa história. Agora, depois da privatização, você precisa ter a qualidade da gestão da empresa, que empresas no setor privado são boas e são ruins, pode acontecer, e a gestão dessa concessão, tanto pelo governo quanto pelas agências, né? Como é que você vê esses papéis hoje? Está tudo misturado? Está tudo misturado, não definido e, em vários casos, atuando de forma ineficaz, né? Porque, e tudo isso tem que estar até na fase antes da implementação da privatização, na fase de desenho, certo? Eu tenho que ter um marco regulatório muito sólido das agências autônomas fortes. Tá. É justo esse debate que está sendo colocado agora, de que a gente precisa também ver a eficácia das agências, ver o que está acontecendo, né? Ter dados, então isso é justo. Só que quando o pessoal fala em não, as agências não estão funcionando, então vamos intervir nas agências, é por outros motivos, certo? Acaba sendo por outros motivos, os interesses. Vamos pensar nessa questão de serviços públicos municipais. Tem que ter agência, muitas vezes ela está no nível federal, que está longe da área de atuação, certo? Então, assim, você precisa ter alguém local observando mais, de forma mais próxima. Você precisa ter um diálogo, né, entre essas esferas. E tem atribuições que você precisa também pensar, que pode ser função dos próprios governos. Pensa assim, nessa questão de energia elétrica que estão correndo esses apagões, você tem que fazer a poda das árvores, a manutenção das ruas. Parte disso acaba sendo atribuição da própria prefeitura, então você precisa também ter uma conversa da prefeitura, né? E você tem os órgãos de fiscalização que também estão atuando. É um sistema muito complexo que precisa estar funcionando. E isso é uma variável chave para esses processos de privatização funcionar.
certo? Privatizar não é assim, dá para iniciativa privada e joga. Não, tudo isso tem que estar muito azeitado. Eu até acho que antes, é engraçado que o meu livro foi sobre privatização, mas um dos argumentos antes até de privatizar, reforma o Estado. Antes de privatizar, reforma o Estado, porque senão, né, vai dar ruim, como falam, né? O que é essa reforma do Estado? É a reforma administrativa, por exemplo? É a reforma dos órgãos de regulação, de fiscalização, tá? É a criação de órgãos, quer dizer, vários dos meus estudos têm mostrado que, por exemplo, quando você vai fazer concessões de qualquer tipo, tá? Pode ser rodovias, pode ser de um parque, ajuda muito ter uma unidade pública, seja em nível estadual, né? Ou federal, ou até municipal, ajuda muito ter uma unidade pública muito boa, com gente muito boa, de preferência até com experiência no setor privado, tá? Desenhando esses projetos. Por exemplo, eu vou fazer uma concessão de um parque. Ajuda muito, até para a iniciativa privada, eu ter um pessoal muito bom no governo que fez um projetinho legal. Olha, esse parque vai ser assim, vai ser assado, a gente vai colocar essas atrações, isso aqui vai ajudar a rentabilizar e tal. E também um pessoal, uma unidade que vai dar uma segurança jurídica para o setor privado de que não vai haver, digamos, conflito posterior e tudo mais, né? Então são unidades de colaboração público-privada. O que acontece? Vários estados até fazem isso, vários governos. O que acontece? Troca o governo. Eu vi isso várias vezes. Acabou. Tem gente muito boa, tchau, acabou, não, esse é o governo anterior, então você não tem uma continuidade. Então eu acho que também valeria uma iniciativa no legislativo de se pensar também, similar das agências reguladoras, essas unidades de colaboração. Tá? E obviamente tem a própria reforma administrativa por si só, né, que é pensando no funcionalismo público. Antes de mudar de assunto, eu quero aproveitar esse tema da reforma administrativa. Qual é a tua esperança/expectativa de que o Brasil vai conseguir avançar nessa pauta? Pensando aqui que precisa de um amadurecimento, como a gente viu acontecer com outras reformas estruturantes, enfim, mas o diagnóstico é que já passou da hora. Passou. Passou da hora e onde é que você vê esse debate hoje? Tá. Tem diversas propostas de reforma, mais, vamos dizer assim, radicais, no nível, por exemplo, de eliminar a estabilidade de certos grupos do funcionalismo público, até algumas propostas mais brandas, né? Então, assim, obviamente as mais radicais eu creio que, principalmente no governo atual, vão ter uma chance reduzida, tá? Agora, o que eu tenho definido já faz um tempo é o seguinte: na Constituição Federal já existe, né, um artigo que diz: a estabilidade do funcionário público é mediante avaliação de desempenho. E a gente estava esperando a regulamentação de uma lei, a aprovação de uma lei que regulamentasse isso. Aliás, ela foi a última coisa na reforma do Fernando Henrique, do Bresser Pereira, que não foi aprovada. Se eu não me engano, ela foi assim, ela foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, depois ela voltaria para a Câmara, mas assim, por pouco ela não foi aprovada, né? Eu seria mais pragmático, talvez, de buscar essa aprovação. E depois a gente garante formas, né? Começa a tentar reforçar um ambiente institucional, naquela linha que eu já estava falando, da gente tentar dar mais transparência para o desempenho no setor público, certo? Porque isso se atrela também para o desempenho do funcionário, né? Então, assim, se eu tenho um sistema, por exemplo, de monitoramento bacana de escolas ou de desempenho ou de hospitais, obviamente eu posso usar isso também para informar, né, a própria avaliação das pessoas que estão entregando esse serviço. E isso a gente vai fazer ao longo do tempo, tá? Não é que de hoje para amanhã todo mundo vai estar bonitinho sendo avaliado, né, tal, com uma escala. Não, isso não vai acontecer, tá? Mas ao longo do tempo a expectativa é que você vai tendo exemplos e aí a coisa vai melhorando. Eu iria mais nessa linha pragmática. Enquanto a reforma administrativa não vem, nós estamos no meio da reforma tributária, né, que é a mãe de todas as burocracias do Brasil, vamos dizer assim, da burocracia do pior tipo. Mas também nos últimos anos houve algumas mudanças, várias mudanças, na verdade, que melhoraram um pouco essa burocracia. A própria digitalização, quer dizer, houve algum ganho de eficiência aí nessa relação. O quanto isso avançou na sua avaliação e
onde é que a gente já poderia ter melhorado? Questões básicas que podem aumentar a eficiência da economia. Eu acho que a própria simplificação do processo, certo? Quer dizer, o princípio dessa reforma é realmente simplificar o processo para que o empresário tenha mais tempo para fazer outras coisas que não ficar lidando com essas questões tributárias, certo? Então, assim, sobre o ponto de vista de reforma tributária, eu acho que essa é a principal chave. E a gente precisa pensar em alguns tipos de distorções que podem estar ocorrendo para aumento de produtividade. Por exemplo, o simples, né, que é um dos nossos gastos tributários maiores, tá? Assim, tudo bem, quer dizer, para o pequeno empresário é difícil, né, ele realmente até sobreviver com uma carga tributária maior. Mas o que a gente observa é que muitas vezes você tem empresas que falam, deixa eu criar vários CNPJs, né? Para não consolidar, assim eu não passo o limite do simples. Só que o que acontece? Você perde uma oportunidade de racionalização, né, da empresa, dos sistemas produtivos, tá? Então, eu acho que a gente poderia avançar mais nesse sentido, tá? Eu acho que a grande questão, e principalmente como o Brasil se tornou uma economia muito de serviços, tem muito espaço para aumentar a produtividade nesse setor, né? E assim, melhorar o tempo, né? Reduzir o tempo que o empresário gasta com essas coisas e reduzir essas distorções tributárias que fazem com que ele, né, não cresça, é fundamental. Sérgio, tem um problema do Brasil que aparece em todos os debates sobre o porquê o Brasil não cresce, porque o Brasil não tem ganho de produtividade, enfim. E esse tema é o da segurança jurídica, ou da insegurança jurídica. Olhando para o que está acontecendo agora, você citou no começo da nossa conversa os retrocessos da Lava Jato, né? Da Suprema Corte Brasileira desfazendo condenações como se crime não tivesse acontecido. E citamos aqui também a reação do setor privado em mudar a sua conformidade, adotar sistemas de compliance e tudo mais, né? E muitos juristas, especialistas, alertando para o fato de que as empresas vão voltar a ter aquele olhar de que para eu ter o melhor ambiente, eu preciso estar mais perto do poder. Você vê esse risco? Sim. Não, já vejo. A gente está voltando, né, aquela história. Quer dizer, isso nunca sumiu, vamos dizer, né? Mas eu diria talvez que em um certo momento, né, que foi aquele momento onde esses escândalos de corrupção ficaram mais evidentes, que a gente estava numa crise fiscal muito aguda, que tinha que se fazer alguma coisa, né, que todo aquele aparato de apoio governamental, de subsídio governamental se mostrou ineficaz, a gente criou um pouco de, vamos dizer, de pelo menos um sentimento de urgência, né, mais reformista. Agora, eu percebo que a gente retornou novamente, né, para aquela situação anterior, onde você fica, não, peraí, calma, como é que eu combato isso? Não é só uma lava-jato que combate isso, né? Assim, não é só um processo de investigação, é todo um sistema, né? Vocês da imprensa, fundamental. Eu acho que, aliás, um dos ativos que a gente tem mais no Brasil, comparado com outros emergentes, é ter uma imprensa mais independente que dissemina informação. Nós, na academia, certo? Se tem disponibilidade de dados, a gente está fazendo estudo, certo? E está saindo estudo, olha, tal iniciativa governamental deu certo, a outra não deu, tá? E aí a gente vai fazendo. Eu acho que a gente precisa caminhar mais nesse sentido, né? Assim, transparência de dados, disseminação de informação. Eu acho que também um grande tema agora que ficou complicado é que as mídias sociais realmente facilitaram bastante a disseminação de informação, mas a gente tem muita informação distorcida e distorção, né, da interpretação do que está acontecendo, certo? Distorções. Então, precisa muita conversa, muito diálogo. Sérgio, o mundo está se tornando mais protecionista, né? De novo, nós estamos aqui, final de 2024, né, numa pré-eleição americana, com o mundo inteiro discutindo como se proteger e tomando essas decisões. O quanto essa onda protecionista atrapalha o Brasil nesse desafio e nessa necessidade de ser um país mais eficiente, de ter, já que é um país em que o Estado é muito grande, isso não vai mudar de uma hora para outra, né? Como é que essa onda protecionista impacta
nessa relação entre Estado e setor privado brasileiro, lembrando que a gente tem um caminhão de investimentos necessários para o Brasil avançar. Enfim, eu acho que, quer dizer, vamos ver o que vai acontecer na eleição americana e tudo mais, que eu acho que vai ser muito decisiva para essa pauta. Basicamente, a expectativa é o quanto que, por exemplo, entre o Trump, o quanto que essa pauta vai avançar. De toda forma, eu acho que é uma pauta ruim, certo? É uma pauta ruim, é uma pauta que trava o comércio. Eu acho que cada país tem a sua soberania de definir as políticas que ele quer. Se você quer desenvolver um setor privado nacional, ótimo, mas você precisa fazer isso de uma forma inteligente. O comércio, né, essa integração de cadeias produtivas, ela é muito benéfica para você trazer tecnologias, né, eficiências e trocas, tá? Vamos dizer assim, você vê que até o Brasil, o setor que mais ganha em produtividade, que é o setor de agronegócios, é um setores mais inseridos internacionalmente, né? Isso é fato. Eu acho que a gente deveria ter uma postura pragmática, né? Porque, assim, as cadeias produtivas estão aí, a gente pode se colocar, né, como a solução, certo? Em vários sentidos. Obviamente, na área da agricultura, a solução por quê? Porque a gente tem área, a gente tem tecnologia, a gente tem como responder a isso, tá? Inteligentemente. A gente tem como criar acordos, né, iniciativas, estratégias e tudo mais, e se posicionar nesse debate, né? E até se beneficiar, eventualmente. Voltando a falar dos retrocessos que você citou aqui, não só do ponto de vista da justiça, né, da Suprema Corte, mas também dos marcos regulatórios, da captura das agências, o quanto custa para um país como o Brasil ficar nesse avança uma casa, volta duas, avança uma casa, quanto isso compromete, diante desse ambiente que nós tratamos aqui, exterior e conjuntural, quanto isso compromete a musculatura da economia? Compromete muito, né? Porque, assim, todos esses atritos institucionais, eles vão pesando, eles vão aumentando a incerteza do processo. Você não sabe meio o que vai acontecer. Incerteza é fatal para o investimento, né? Idealmente, você tem que ter um certo... Quer dizer, já a vida é difícil, né? Porque não sabe quanto vai ser o câmbio, quanto vai ser o mercado, por exemplo, se você é um empresário, você não sabe quanto o seu mercado vai crescer em condições normais. Você fica numa situação de incerteza, isso é fatal, né? Não sei exatamente quantificar isso, né? Mas é só fazer um exercício, né? Esses exercícios de mundo paralelo, mundo alternativo, multiverso, né? Imagina um cenário onde a gente tivesse continuado essa agenda de reforma, a gente tivesse uma reforma administrativa bacana, as agências reguladoras estivessem funcionando, tá? A gente tivesse um maior senso de urgência dos gastos públicos, certo? Por exemplo, agora a gente está titubeando se tem que fazer controle de gastos ou não, né? Que controle de gastos? É óbvio que a gente está num problema. Isso vai ajudar, inclusive, o controle da inflação, né? Então, assim, a gente imagina que a gente tivesse uma coisa mais, né, um ambiente mais estável, mais tranquilo. Imagina que esse arcabouço de investigações, né, anticorrupção tivesse continuado, e a gente estivesse reorientando, né, ou evitando que as empresas se reorientem de novo muito para Brasília e a gente tivesse boas avaliações, assim, a gente estaria numa situação completamente diferente em termos de atração de investimentos e segurança que o empresário vê. Não sei quantificar, mas assim, acho que dá para a gente imaginar o que seria, né? Se você pudesse colocar assim numa lista de prioridades, né? Já uma pergunta já com algum tom de ingenuidade, mas se você pudesse listar ali as prioridades de questões simples, não das grandes complexidades, mas de questões simples que melhorariam essa eficiência, que poderiam melhorar um pouco mais a burocracia, que conseguisse escapar desse passo para trás que o Brasil insiste em dar cada vez que ele avança um pouquinho. As lideranças, as nossas lideranças de país e Estado, né, elas têm que para que serve uma liderança? Ela serve para arbitrar interesses diversos, né? A gente sempre fica naquele conflito de interesses. É garantir uma continuidade de um processo, né? Então, assim, certamente não é jogar bola nas costas do ministro da Fazenda que quer cortar gastos e você fala, não vamos cortar gastos, certo? Não, é deixar o processo andar.
é deixar as instituições, os órgãos, né, trabalharem, dar para eles o respaldo suficiente. A agência reguladora não está funcionando, vamos reforçar, certo? É entender que é isso, é assim que se constrói, né, um conjunto de instituições para a coisa funcionar, certo? Num certo sentido, é até ficar mais nos bastidores mesmo, facilitando esse processo. Tá, eu acho que isso a gente precisa um pouco mais de serenidade, né, e ao mesmo tempo o senso de urgência, né, mas um pouco mais de serenidade nesses debates, para deixar as pessoas trabalharem, né? Deixa lá o Fernando Haddad lá tocar o seu pacote de gastos, vamos apoiar, né? Assim, são coisas, dá um apoio, evitar bola nas costas, certo? O judiciário também se coordenar mais para que essas decisões sejam um pouco mais, digamos, conversadas, sejam menos surpresa, né? Claro que tem decisões que, por urgência, elas vão ter que ser mais rápidas, mas assim, de preferência, certo? O legislativo também ter calma, criar, né, os seus processos e seguir em frente. A gente, né, também seguir fazendo. Então, eu acho que é isso, né? Acho que é a continuidade desse trabalho, né? Sempre firme, né? Firme e forte. Com serenidade e também com senioridade, né? Talvez com maturidade. Maturidade, né? Exatamente. Sérgio, você é um estudioso dos processos de privatização. O Brasil ainda tem empresas a privatizar, né? Ainda carrega empresas ineficientes. Há um debate agora, inclusive, sobre a independência financeira das empresas estatais. Você enxerga espaço para continuidade? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, temos um governador com uma política econômica mais liberal, já conseguiu privatizar a Sabesp, que era um grande marco, ainda tem mais planos para isso. O Brasil tem uma enormidade, uma quantidade gigantesca de rodovias, ferrovias, vários aspectos do setor elétrico também. Como é que você avalia a velocidade com que processos de privatização que ajudem a construir um pouco esse rol, esse ambiente econômico? Vamos separar então dois tipos de privatização, né? Muita gente nem chama de privatização, que seria mais concessão privada. Concessões seria assim, delegação de serviços públicos para atores privados, rodovias, né? Parques, saneamento, tudo isso. Eu acho que a gente está avançando, tá? Sim, se você olhar dados de parcerias público-privadas ao longo tempo no Brasil, tem crescido, a gente tem um marco bacana, assim, e uma coisa interessante que tem acontecido são conversas entre vários governos, até para replicar iniciativas que estão dando certo. Por exemplo, essas concessões de iluminação pública, de manutenção, crescendo bastante, porque a gente vai aprendendo a tecnologia e a coisa vai indo. Saneamento básico. Saneamento básico, idem, certo? Então a coisa vai, a gente vai criando esses marcos. Eu diria que, eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem ido, né? Tem ido assim, né? Dá para ir sempre mais, mas a gente tem um marco legal, etc. Aí tem as privatizações das estatais, tá? A questão é o seguinte, uma questão que o pessoal precisa entender é que, contrário das privatizações que foram feitas no governo Fernando Henrique, foi muito assim, senso de urgência, porque déficit agudo, né, dívida pública e tal, e tinha muito estatal, que era assim, Uzi Minas, aço. O que eu preciso? Qual o serviço público aqui que é essencial, que é, né? Vale, né? A própria Vale. A própria Vale, né? Então, assim, agora não, agora nós estamos falando de Caixa, que assim, que tem um papel relevante no crédito habitacional para baixa renda, nós estamos principalmente preocupados com os mais vulneráveis, tá? A gente está falando de Banco do Brasil, idem, né? Certo? Então a gente está falando até a própria Petrobras, que assim, eu pessoalmente acho que não é uma justificativa para ter um estatal na parte de exploração de petróleo, porque isso pode ter um marco, né? Que as empresas vão lá e exploram. Mas tem outras considerações da própria política de energia, né? E, pesquisa nessa área que pode entrar nas discussões. Então, assim, as estatais que nós estamos falando agora, elas têm outra natureza, elas são um pouco mais, né? Tá, tem várias estatais que estão meio penduradas, que é meio assim, que já vieram, que também a gente precisa reavaliar. O que precisa fazer aqui, né? De novo, calma e serenidade, tá? Não é o privatiza tudo, porque o privatiza tudo vai atrapalhar, porque as pessoas têm receio, né?
de vender essas estatais. Depois vai dar problema. Então, calma e serenidade. Eu até acho que antes de falar em privatizar, a gente tem que avaliar essas estatais. Em que sentido? Eu fiz um estudo, por exemplo, com o Marcos Lisboa e um outro colega que estava aqui no INSPER, o Clínio Barbosa, sobre uma possível privatização da Caixa. Vamos formar um cenário onde a gente privatizaria a Caixa. Tá bom, vamos separar as atividades da Caixa. Se é banco mesmo, de agência... Banco comercial? Banco comercial. Aqui nessa área, aqui na Vila Olímpia, não é... Lotéricas. A gente pode... Isso aí pode ser feito com um processo de leilão, onde a iniciativa privada pode... Crédito imobiliário, principalmente para baixa renda. Será que o setor privado vai assumir? Né? O Chile ele tem um processo onde o governo passa uma espécie de subsídio para os bancos públicos, para os bancos privados, né? Para baratear o crédito para baixa renda. Mas mesmo assim, no Chile, eles têm um banco estatal que vai para os ultravulneráveis. Né? Por quê? O que acontece? Porque mesmo que você subsidie um banco privado para dar o crédito para essa família, você tem que monitorar. Aí você vai se perguntar, como é que eu vou monitorar? Vai dar certo? Quem vai ser responsável? Aí começa a entrar uma série de considerações que você começa a observar. Peraí, é mais complicado do que parece. Claro, o instrumento de política pública não pode ser demonizado, né? Exatamente. E aí vem o que eu estava falando, você precisa de um bom governo. Então eu pessoalmente, assim, eu acho que antes de falar assim, vamos privatizar, vamos avaliar as estatais, vamos ver que tipo de serviço elas estão prestando, se está prestando um bom serviço, quais atividades elas estão, quais as atividades são ligadas à legislação que norteou a criação delas, elas estão executando adequadamente e aí a gente discute. Paralelamente, vamos pensar nesse reforço dos órgãos de Estado, né? Como a gente discutiu. Não dá para privatizar sem um órgão regulador forte, não dá, né? Quer dizer, dá, mas vai acontecer problema. Como você disse, a premissa da boa privatização é o bom governo. Assim, quando você não tem um bom governo, você fica nessa situação esdrúxula que se eu mantenho estatal, vou ter um monte de ineficiência. A estatal, sei lá, está capturada pelo setor privado. Se eu privatizo, o setor privado vai ficar livre e solto e de repente não vai observar certas variáveis ou dimensões de interesse público. Então eu fico nessa... Assim, eu não sei para onde eu vou, né? Então, essa agenda de reforma administrativa, reforço do Estado, na minha opinião, é central, inclusive para o tema privatização. Absolutamente central. É um fortalecimento institucional. Total. Que é uma premissa. Muita gente eu vejo que não percebem isso, né? Não, vamos privatizar, a gente se livra aqui do governo? Não, ao contrário. Você vai reforçar o governo para que ele depois ele faça a sua... Né? Ele ajude você, né? E também ajude nessa decisão de refocalização. Né? Por isso que a gente veio te ouvir, para a gente colocar as ideias no lugar, na ordem certa, para ter a compreensão. E eu digo o seguinte, eu também, quanto mais eu leio, mais eu falo, nossa, como essa coisa é complicada, gente do céu, mas a gente aprende cada vez mais. Que bom que a gente te ouviu, Sérgio Lazzarini, professor do INSPER, nosso convidado, volte sempre. Obrigado, muito obrigado, sempre bom falar com vocês.